Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Essa Constituição produziu uma estabilidade. São 30 anos de estabilidade. Em que ela se diferencia das outras Constituições? Ela é democrática. A Constituição da redemocratização efetivamente trouxe uma república ao Brasil com compromissos que foram realizados. Ou ele vota ou ele justifica, só existem essas duas possibilidades. E não justificando no dia da eleição, ele terá 60 dias para procurar qualquer cartório eleitoral e regularizar a sua situação. Olá, boa tarde. Boa tarde. A força-tarefa da Operação Greenfield ofereceu 4 denúncias contra esquema criminoso de concessão de crédito na Caixa Econômica. E quem tem mais informações sobre essa operação é a repórter Evne Araújo, que conversa com a gente agora. Oi, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, entre os denunciados estão o ex-deputado Eduardo Cunha, os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, além do analista financeiro Lúcio Funaro e o ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto. O Ministério Público Federal pediu ainda o pagamento de R$3 milhões em multas e reparação de danos. Os denunciados devem responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, o esquema funcionava da seguinte forma: 5 empreiteiras pagavam propina para autoridades em troca de concessão de crédito na Caixa. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evne. Ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. André Putinelli foi preso preventivamente no âmbito da Operação Lama Asfáltica, deflagrada pela Polícia Federal para apurar crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, mesmo depois do início da operação, a suposta organização criminosa formada por empresários e agentes públicos, incluindo o ex-governador, continuou em atividade com indícios de pagamento de propina e ocultação de provas. O ex-governador perdeu o benefício das medidas cautelares fixadas inicialmente e teve a prisão decretada. No STJ, a defesa alegou que os documentos apreendidos como provas teriam relações com fatos antigos e já apurados. A ministra Laurita Vaz negou o pedido e destacou que foi demonstrada a necessidade da prisão, pois mesmo no cumprimento de medidas cautelares, o político teria persistido na prática criminosa, incluindo a lavagem de dinheiro por meio do instituto fundado pelo filho, co-réu no processo. A ministra destacou ainda que o fato do investigado conseguir ocultar provas por longo intervalo de tempo não impede a decretação da prisão quando são descobertas novas provas do crime. O mérito do habeas corpus vai ser analisado pela 6ª turma após parecer do Ministério Público Federal. A Constituição da redemocratização efetivamente trouxe uma república ao Brasil com compromissos que foram realizados e outros tantos que ainda devem ser levados a efeito para que a Constituição efetivamente não seja apenas uma peça de museu ou, como diziam alguns teóricos, um pedaço de papel. E depois do intervalo, 5 de outubro, 30 anos atrás, um dia histórico. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Há exatos 30 anos, em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada. A nova Carta Magna, conhecida como Constituição Cidadã, trouxe mudanças importantes para a vida do país. Inclusive transformações também no Poder Judiciário. Uma delas foi a criação do Superior Tribunal de Justiça, instalado em abril de 1989.
A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em fevereiro de 87, foi a oportunidade para resgatar uma ideia que vinha ganhando força desde a década de 60, a reforma do judiciário. Entre as propostas dos constituintes estava a independência e autonomia do sistema de justiça e a criação de uma nova Corte Superior. Nós estávamos muito presos ao modelo norte-americano. Com o Superior Tribunal, nós nos afastamos desse modelo e nos aproximamos mais do modelo europeu. Depois de 1 ano e 7 meses de trabalho, mais de 61 mil emendas propostas pelos constituintes e 122 emendas populares, muitas com mais de 1 milhão de assinaturas, a nova carta é promulgada. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Com 245 artigos que privilegiam os direitos e garantias fundamentais, a Carta passa a ser conhecida como a Constituição Cidadã. Com ela, a justiça ganha independência financeira e autonomia na aplicação das leis. O Tribunal Federal de Recursos é extinto e os 5 tribunais regionais federais são criados. O Supremo assume a condição de corte predominantemente constitucional e o Superior Tribunal de Justiça surge para julgar as causas de natureza infraconstitucional, disciplinadas por leis federais. Foi um trabalho de grande felicidade dos legisladores constituintes, né? Ele conseguiu colocar o judiciário na posição de um verdadeiro poder do Estado. Em 7 de abril de 1989, conforme previsto na Constituição, o STJ começa a funcionar na sede do extinto Tribunal Federal de Recursos, o TFR, na Praça dos Tribunais, em Brasília. Em 24 de abril, 2 semanas depois de instalado, o STJ profere sua primeira decisão. Eu relatei o processo de número 1. De número 1, era uma medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso especial, num caso de falência, e lá a discussão era em torno da correção monetária. Com o STJ, o acesso à justiça foi ampliado e o espaço físico reservado à corte também precisava acompanhar esse crescimento. A inauguração da nova sede do STJ foi realizada no dia 22 de junho de 1995. Surge uma nova esperança de uma justiça infraconstitucional, um instrumento mais eficaz de controle. Reflexo da evolução democrática iniciada em 1988, o Tribunal da Cidadania se tornou, de fato, referência para o cidadão, que encontrou aqui a proximidade com a justiça. Por que Tribunal da Cidadania? É aquele que julga as causas que dizem respeito ao dia a dia dos cidadãos, e que assim continue a ser. E para falar sobre os 30 anos da Constituição Federal, convidamos aqui o professor de Direito Constitucional e advogado Saul Tourinho. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, um privilégio estar aqui. Boa tarde. Coisa boa. Agora eu queria que você explicasse quais as principais conquistas, né, com a promulgação da Constituição Federal. Vamos falar metaforicamente. A Constituição pegou um Brasil ali em 1987, 88, algemado, quebrou as algemas, mostrou um céu infinito, deu asas e mandou voar. Isso tem sido visto diariamente com a liberdade de expressão, com a independência dos poderes, com a possibilidade de judicialização de questões sociais. Eu acho que as conquistas são as mais variadas possíveis. Passado esses 30 anos, o que mais mudou de 88 para cá? Eu acho que principalmente o controle do poder. Nós saímos de um momento em que não havia controle do poder para agora um cenário de total controle do poder. Nenhum governante, nenhuma autoridade é capaz de proceder a um ato descontroladamente. Nós temos o Poder Judiciário, nós temos o Congresso Nacional, nós temos os Tribunais de Contas, nós temos as agências reguladoras, tudo isso vindo com a Constituição de 88. Democracia reclama necessariamente o controle do poder.
Agora, 30 anos da Constituição Federal, exatamente hoje, né? Ela está mais viva do que nunca? Mais viva do que nunca. O momento é de celebração, nós estamos numa festa de aniversário. Nós não estamos enlutados, tristonhos, caminhando para um funeral. Nós estamos aqui para parabenizar, para agradecer a geração passada que entregou 30 anos a mais pura consolidação da Constituição. Claro, Rafaela e Galton, vocês podem dizer assim, olha, mas a Constituição tem algumas cicatrizes, mas nós também temos algumas cicatrizes e ela está de pé, viva, assim como nós. E durante essas datas comemorativas, aniversário, normalmente a gente faz reflexões. Sim. A Constituição amadureceu, ainda tem que amadurecer, como a gente pode fazer essa avaliação? Amadureceu. Nós falávamos há pouco sobre a centena de emendas que nós temos com a Constituição, é verdade, mas a possibilidade de reformar a Constituição havia sido prevista por Ulisses Guimarães quando do discurso da promulgação da Constituição. Ele reconheceu a imperfeição da Constituição e disse que por meio das emendas a Constituição assumia um compromisso de eternidade. Enquanto nós pudermos promover pequenas reformas à Constituição, a Constituição vai permanecer sempre conduzindo todos os rumos do país. Agora, em que estágio está a democracia brasileira? Eu penso que é consolidada. Eu tenho a alegria de trabalhar ao lado do professor Carlos Aires Brito, que diz que a democracia não vence por nocaute, ela vence por acúmulos de pontos. Nós estamos acumulando pontos. E a democracia hoje, no Brasil, todos nós estamos vendo, ela é um projeto em andamento, jamais consolidado. Nenhuma democracia está consolidada. E o estágio atual da democracia brasileira é um estágio de maturidade. Eu posso criticar um governante, eu posso me dirigir ao judiciário e eu posso saber que se eu andar fora da linha, há leis e constituições que vão me corrigir. É desse tipo de elemento que qualquer democracia é feita. Saul Tourinho, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. E o plenário das principais decisões judiciárias do país cedeu o espaço dos julgamentos para celebrar os 30 anos da Constituição Federal. Para ministros do STF e autoridades presentes, preservar a democracia é essencial para garantir direitos fundamentais do povo brasileiro. A solenidade foi conduzida pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Ele destacou que o povo é o protagonista da concretização do texto constitucional. Nenhum outro ator constitucional é mais efetivo na progressiva concretização do texto magno do que o próprio cidadão, do que o próprio povo. Aquele a que se destina, ao fim e ao cabo, a Constituição. A solenidade contou com a presença de várias autoridades, como o presidente da República, Michel Temer, que lembrou da elaboração da Constituição e dos avanços depois da promulgação. O Constituinte de 88 quis que a Constituição tivesse aplicabilidade plena, ou seja, que todas as suas normas fossem eficazes. E, portanto, não ficou apenas no controle da constitucionalidade por ação, mas também introduziu o fenômeno, que é um avanço extraordinário, do controle da inconstitucionalidade por omissão. E não entregou apenas às figuras do artigo 103 da Constituição, mas entregou a cada cidadão brasileiro por meio do mandado de injunção. O ministro Marco Aurélio ressaltou que, ao longo dos últimos anos, o STF, como guardião da Constituição, julgou casos de relevância social com impacto na sociedade. Entre eles, o debate sobre a lei de imprensa, o aborto de feto anencéfalo e a constitucionalidade das cotas raciais e da Lei Maria da Penha. É um projeto político de resgate imediato da democracia, de afirmação permanente da liberdade e da igualdade, de transformação social a médio e longo prazos. A Procuradora-Geral da República e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil ressaltaram que a democracia deve sempre prevalecer. Não há possibilidade de retrocesso, porque a ordem constitucional, a ordem da Constituição de 1988 é de avanço, a partir do que vamos alcançando e solidificando. É necessário, por isso, que cada cidadão compreenda que a Constituição tem a norma que preside a solução dos problemas que ele enfrenta. A Constituição seja efetivamente a bússola da sociedade. Não há outro caminho.
Mas, como disse, estamos em plena travessia. E o que daí deriva é uma circunstância inédita, a que ambas as partes, sociedade e Estado, são obrigadas a lidar. Essa Constituição produziu uma estabilidade. São 30 anos de estabilidade. Em que ela se diferencia das outras Constituições? Ela é democrática, ela é respeitosa para com os direitos fundamentais, ela fortaleceu os direitos do cidadão no âmbito do judiciário, né? Ela criou um Ministério Público que pode fiscalizar uma série de serviços, um verdadeiro ombudsman. E a seguir, quem não for às urnas no domingo tem que justificar. Ou ele vota ou ele justifica. Só existem essas duas possibilidades. E não justificando no dia da eleição, ele terá 60 dias para procurar qualquer cartório eleitoral e regularizar a sua situação. Quem estiver fora do domicílio eleitoral neste domingo, dia 7 de outubro, tem que justificar a ausência nas urnas. Isso pode ser feito em sessões preparadas para esses casos. Não é possível justificar pela internet, mas o cidadão pode até imprimir o formulário de justificativa com antecedência no site do Tribunal Superior Eleitoral ou nas páginas dos TRS, para facilitar o procedimento no dia. Ele já pode levar preenchido para o local de justificativa, porque dá mais agilidade no momento dele fazer a sua justificativa. Mas se ele não tiver esse acesso, ele vai ter esse formulário disponível também no local. E aí ele preenche na hora e faz a justificativa normalmente. Não há um limite para ausências. O importante é que o eleitor regularize sua situação com a Justiça Eleitoral. Ou ele vota ou ele justifica. Só existem essas duas possibilidades. E não justificando no dia da eleição, ele terá 60 dias para procurar qualquer cartório eleitoral e regularizar a sua situação. E o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, falou agora há pouco sobre as eleições. Vamos ver o que disse Dias Toffoli. Neste momento é o momento de se expressar aquilo que será o novo Congresso Brasileiro, o novo Congresso dos Estados do Distrito Federal, o novo presidente da República, ou seja, os novos governadores de estados. É a cada 4 anos a expressão da República, ou seja, o poder não tem dono. O dono do poder é o povo, e o povo, a cada período de 4 anos, renova o seu sentimento, renova a sua vontade ao escolher aqueles que ele entende que trazem o melhor projeto de país, o melhor projeto de nação. Foram condenados os 3 réus do grupo conhecido como Skinheads. Eles respondiam por tentativa de homicídio triplamente qualificado pelo ataque a 3 judeus em Porto Alegre no ano de 2005. Uma das vítimas levou uma facada e acabou perdendo o baço. A motivação do crime foi discriminação. A sessão ocorreu no plenário da 2ª Vara do Júri do Foro Central da capital gaúcha. Laureano Vieira Toscani e Tiago Araújo da Silva foram condenados a 13 anos de prisão em regime inicial fechado. Fábio Roberto Sturm a 12 anos e 8 meses, também em regime fechado. Tiago e Fábio poderão recorrer em liberdade, mas Laureano não, pois durante o decorrer do processo se mudou para o exterior sem avisar a justiça. A condenação foi por tentativa de homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime aconteceu no dia 8 de maio de 2005, 60 anos depois do Holocausto, data em que se celebra o fim do nazismo. No mundo inteiro, homenagens são feitas aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Mas também são comuns ataques praticados pelos adoradores de Hitler, conforme sustentou a promotora de justiça durante o júri. De acordo com a denúncia do Ministério Público, na madrugada do dia 8 de maio de 2005, Rodrigo Fontela Mateus
Edson Nieves Santana Júnior e Alan Floyd Gibstein caminhavam pelas esquinas das ruas Lima e Silva e República, no bairro Cidade Baixa, quando foram atacados por um grupo de skinheads de ideologia neonazista. As vítimas usavam quipás, um pequeno chapéu preto usado pelos judeus. O grupo de agressores estava dentro do bar quando avistaram os rapazes em frente ao estabelecimento. O presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul esteve presente no segundo dia de júri. As pessoas estão recebendo o recado de que não se pode brincar com a vida dos outros impunemente. E a comunidade judaica brasileira e do mundo inteiro está de olho, está olhando, está entendendo, né? Porque a condenação dessas pessoas vai significar de que no Brasil, sim, pessoas que cometem crime de ódio vão para a cadeia. O julgamento foi presidido pela juíza Cristiane Busato Zardo. 8 testemunhas deram depoimentos, além dos 3 réus. Livros, CDs, bandeiras e objetos de caráter antissemita, bem como armas de caça, foram apreendidos nas residências de integrantes do grupo. O material foi apresentado ao júri. A acusação sustentou que trata-se de uma organização criminosa, com hierarquias e que age de forma articulada para oprimir. A defesa argumentou no sentido de afastar a participação dos réus no ataque. A juíza que presidiu o júri salientou a importância do julgamento para as questões do racismo, antissemitismo e discriminação. Acredito que a gente hoje, nesses 2 dias, teve uma bela demonstração, tanto a defesa quanto o Ministério Público, porque a própria defesa reconheceu da gravidade que são fatos como este e da importância que a gente tem como sociedade em prevenir, em tentar responsabilizar esse tipo de atitude. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, participou esta semana de uma conferência na Escola Superior da Magistratura da Paraíba, em João Pessoa. Ele fez uma palestra sobre os direitos fundamentais, efetivação e judicialização. A conferência fez parte de uma edição especial do projeto Café Jurídico. A palestra do ministro do STJ foi inserida dentro da programação das comemorações do aniversário de 35 anos da instituição de ensino. Durante sua palestra, o ministro Reinaldo da Fonseca fez referência aos métodos alternativos de solução de conflitos e também à justiça restaurativa. O ministro lembrou ainda que hoje são 109 milhões de processos tramitando na Justiça para 18 mil juízes brasileiros. A saída número 1 é a mediação, é a conciliação, que a Paraíba já vem desenvolvendo esse trabalho. E na área penal, a separação da macrocriminalidade, que deve ser rigorosa no combate, com aqueles crimes que podem ser encaminhados para aquilo que nós chamamos de justiça restaurativa. Na ocasião, o ministro e o diretor da ESMA, desembargador Marcos Cavalcante, foram agraciados com a mais alta comenda do governo do estado. Medalha do Mérito do Estado da Paraíba, governador Antônio Mariz. As honrarias foram entregues pelo governador do estado, Ricardo Coutinho. Durante o evento, o diretor da escola também dedicou ao ministro do STJ a Medalha do Mérito Acadêmico, desembargador Simeão Fernandes Cardoso Cananeia. A gente, depois de ouvi-lo, só tem vontade de continuar, de fazer mais sobre direito constitucional, conciliação, mediação. E nos deu uma verdadeira aula sobre direitos fundamentais, sobre o destino que deve se dar à nossa judicialização. Sempre procurando primar pela conciliação, pela mediação, pela arbitragem. O Supremo Tribunal Federal abriu uma exposição para marcar os 30 anos da Constituição Federal. Uma oportunidade única de conhecer uma parte importante da nossa democracia. De 1824 a 1988, da primeira Carta Magna à Constituição Cidadã. Tudo isso pertinho dos olhos de quem visita o Supremo Tribunal Federal. A exposição é uma homenagem do STF à trajetória das constituições brasileiras. Ao longo da história, foram 7 textos constitucionais, desde a época do Império até o século XX. Todo o material disponível saiu do arquivo do Supremo, um espaço dedicado a manter viva a história da justiça brasileira.
Alguns itens da exposição são raríssimos. Nós temos constituições originais, inclusive a de 1988, com todos parlamentares assinando essa Constituição. Foi uma Constituição que foi entregue ao tribunal. Uma dos originais estão aqui com a gente. Nós temos, inclusive, constituições que são únicas, na verdade, como a de 1824. Então, são documentos considerados relíquias e que a gente mantém uma guarda muito bem cuidadosa, porque são documentos insubstituíveis. Também como parte da celebração, este selo comemorativo criado pelos Correios. O selo e o carimbo irão circular de carta em carta, propagando a grande responsabilidade do Supremo Tribunal Federal no tocante à guarda da Constituição Cidadã. Estamos aqui para comemorar este 30º aniversário da Constituição Federal de 1988. Pela ocasião, foi criado um selo e um carimbo comemorativo de tão importante data, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Nesse momento de celebração, são murais dos tempos idos, no qual distinguimos traços, períodos e fisionomias da nossa vida constitucional. Além disso, o setor de documentação do STF elaborou um catálogo, edição de luxo, com a história da Constituinte. Um catálogo que vem permeado de fotografias, imagens muito lindas de toda a Constituinte, e falas dos ministros a respeito da nossa Constituição. A nossa expectativa é que a nossa Constituição dure muito. E essa preservação, ainda que sofra mudanças, a nossa expectativa é vida longa para a Constituição. Vida longa, né, Galton? Parabéns à Constituição Federal de 88, parabéns ao povo brasileiro, né? Muitas e muitas décadas de renovação Com e certeza. evolução, Sempre. Agora fica o alerta também, Domingo, 7 de outubro, dia de eleições gerais. Vote consciente, escolha bem o seu candidato e o voto não tem preço, tem consequência. Um bom voto a todos. O Jornal da Justiça fica por aqui e um ótimo fim de semana. Boa tarde, um ótimo fim de semana para você.